hoje é o novo nascimento. Para isso, João capítulo 3, versículo 1, diz o seguinte: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Obrigado, Fátima. Então a gente percebe aqui algo interessante, que um cidadão chamado Nicodemos, ele queria encontrar com Jesus. E ele foi e procurou o turno da noite, porque ele estava temeroso de que alguém o visse e ali ele sofresse algum tipo de retaliação. E isso é típico, é bem típico de pessoas que ainda não experimentaram uma conversão genuína e verdadeira. Pessoa que tem vergonha de Deus. Tem muitos cristãos que frequentam igrejas e que se envergonham de Deus. Se envergonham da palavra de Deus. Se envergonham de falar do amor de Jesus. E esse Nicodemos, ele era uma pessoa extremamente inteligente, porque ele era um mestre. Ele era uma pessoa que participava de uma classe sacerdotal dominante na época, que tinha influência na política e na religiosidade daquele povo, que eram os fariseus. E ele não somente era uma pessoa que era mestrado, mas ele também tinha autoridade, ele tinha um cargo de autoridade naquela sociedade. E essa pessoa, então, ela foi até a pessoa de Jesus Cristo de noite. Então, o que eu entendo aqui, querido, é que muitas vezes nós estamos nos envergonhando daquilo que Deus tem proporcionado para nós. E assim, o apóstolo Paulo, ele trouxe uma advertência a Timóteo, e preste atenção no que o apóstolo Paulo falou com Timóteo, num determinado momento em que Timóteo, ele estava se envergonhando de alguma coisa. E Deus então usa Paulo para falar com ele da seguinte forma, de 2 Timóteo 1, 7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. Então, assim como Nicodemos, Timóteo também estava se envergonhando de falar de Jesus. Paulo fala com ele, olha, Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de amor e de equilíbrio. Isso significa o quê? Significa que nós não podemos nos acovardar diante das situações. Por quê? Porque maior é o que está em nós. Então, por que eu vou temer alguém se eu tenho aquele que é o criador, mentor intelectual de todo o universo dentro de mim? E eu sou casa, sou morada dele. Então, nós não podemos nos envergonhar de ninguém, absolutamente ninguém. Se vier a maior autoridade da face da terra aqui nesse lugar, nós não podemos nos envergonhar do Evangelho. E foi exatamente isso que Paulo está falando com Timóteo. Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de amor e de equilíbrio. Ou seja, nós não podemos nos acovardar de pregar o Evangelho, nós temos que ter amor pelas pessoas, mas também nós não podemos ser invasivos demais. Nós não podemos ser fanáticos demais. Nós precisamos ser pessoas equilibradas. Equilibradas. O que é uma pessoa equilibrada? É uma pessoa que fala no momento certo, na hora certa, as coisas certas. Essa é uma pessoa equilibrada. Então, ele estava falando aqui com Timóteo. Timóteo, você não vai nem muito para lá, nem muito para cá. Tenha amor, tenha equilíbrio, mas não se envergonhe do Evangelho. Em outra oportunidade, ele falou assim, olha, não subestime o dom que Deus te deu. Então, o que a gente percebe, querido, é que muitas vezes, muitas pessoas estão tímidas. Mas por que elas estão tímidas? Porque elas ainda não tiveram uma real experiência com Deus. Elas não tiveram a experiência do novo nascimento do Espírito com Deus. Então, elas estão tímidas. Quando vem uma pessoa, ela sabe que Deus quer usar ela, mas ela não tem coragem. E isso é um sintoma claro de uma falta de conversão na vida das pessoas. Todas as pessoas que ainda não experimentaram uma conversão, elas se acovardam do Evangelho. Mas, quando a gente percebe, olha para você ver, Pedro. Quem era o Pedro antes dele ter uma experiência com o Espírito Santo de Deus? Era uma pessoa que se acovardou diante de situações. Quando ele viu a morte, ele teve medo. Muito embora ele visse e ouvisse tantas coisas maravilhosas da parte de Jesus Cristo, no dia do vamos ver, que ele estava ali, diante do Sinédrio, ele negou a Jesus 3 vezes. E Jesus, então, começa a se revelar para eles durante 40 dias, e depois de 50 dias, houve um Pentecoste, uma festa, onde veio um som estrondoso ali sobre Jerusalém, onde se assoprou-se
o vento do Espírito Santo ali, e todos eles ficaram cheios do Espírito Santo, e eles então começaram a falar em novas línguas, e eles foram cheios do Espírito Santo. Aí, sabe o que aconteceu? Virou uma chave na vida de Pedro. Aquele Pedro, retraído, envergonhado, esse homem virou um leão. Esse homem agora, ele começava a professar a fé publicamente, sem medo da morte. E com detalhe, o Espírito Santo que estava na vida dele, instruiu ele, deu coragem para ele, e ele se tornou uma pessoa sábia. E quando você olha lá no livro de Atos, no capítulo 2, versículo 4, você vai entender isso que eu estou falando. Diz aqui, olha, o Pedro, depois de receber uma experiência real e viva com o Espírito Santo, então Pedro levantou-se com os 11. Não foi só Pedro com os 11, com um detalhe. Jerusalém estava tendo a festa de Pentecostes, tinha em torno de, segundo os teólogos, 3 milhões de pessoas na cidade de Jerusalém, na festa. 3 milhões de pessoas. Ele se levanta ali, num cenáculo de 120 pessoas, ele desce do cenáculo, ele vai ali diante daquelas pessoas, levanta com os 11, e olha o que ele faz. Levantou-se com os 11 e em alta voz, dirigiu-se à multidão. Homens da Judéia, e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção. E ele começa a pregar ali para aquelas pessoas, cheio do Espírito Santo, cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Ali, a gente não via mais um Pedro acovardado, tímido, envergonhado. A gente via um Pedro ousado. É assim que o Espírito Santo faz com a gente. E aqui a gente olha em Atos capítulo 4, versículo 13, vendo a coragem de Pedro e de João, percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Então aquelas pessoas estavam ali e falaram, olha, tem alguma coisa esquisita aqui. Eu conheço essas pessoas, eles são ali da Galileia, eles eram pescadores, eles não têm formação, mas o que eu percebo aqui é que eles estão trazendo aqui um sermão elaborado, com palavras refinadas, e há uma inteligência aqui na vida deles, e eles estão cheios de coragem, eles perceberam a coragem de Pedro e de João. E quem fez isso? Ninguém menos do que o Espírito Santo de Deus. E isso é uma boa notícia para você que talvez não tenha coragem. Isso é uma boa notícia para você que talvez você se sinta incapacitado. E você talvez possa falar assim, puxa vida, eu gostaria muito, mas eu sou incapacitado. Eu quero te dar uma boa notícia. Essas pessoas aqui eram incapacitadas. Quando a gente olha na Bíblia, a gente percebe que Deus, Ele não chamou pessoas formadas. Deus, Jesus Cristo, Ele não foi no melhor seminário que tinha ali, que era o seminário, a escola de Gamaliel. Não, Ele foi lá nas praias da Galileia e chamou os iletrados, os ignorantes, e começou a instruir essas pessoas. E deu a eles conhecimento, sabedoria, ousadia, através do Espírito Santo de Deus. Então, Deus, Ele capacita aqueles que se prontificam. Amém? Então, voltando lá para Nicodemos chega para Jesus, ele chegou ali para Jesus, mas ele chegou, não é porque ele queria ser salvo. Jesus, eu quero ser salvo. Não. Ele chegou porque ele achou interessante o que Jesus estava fazendo. Lembrando que Jesus veio num tempo que existia uma escassez de 400 anos de profeta, 400 anos que não havia um grande profeta na terra, e Jesus veio dentro desse contexto. E ali quando Jesus chega, o que acontece? Milagres acontecem, mortos começam a ressuscitar, cegos começam a enxergar, surdos começam a ouvir, paralíticos começam a andar, e muitos milagres acontecem, e isso chamou a atenção de Nicodemos, e Nicodemos falou assim, eu preciso encontrar com esse homem. E quando ele chega ali, olhando para trás, será que alguém está me vendo? E ele chega, Jesus, quero te falar uma coisa, eu estou impressionado com os sinais que acontecem com você. E, naturalmente, o padrão ético talvez seria Jesus falar assim, olha, muito obrigado, Nicodemos. Eu quero te falar uma coisa, que de fato você está impressionado com uma coisa boa, e eu realmente sou Deus, e esses milagres realmente vêm da parte de Deus, mas não foi isso que Jesus falou. Agora, o que eu quero te dizer é que muitas vezes, hoje de manhã eu falava isso aqui, que eu, quando recebia Jesus, eu vi umas moças bonitas, e eu falei assim, essas moças são bonitas, que coisa interessante, igreja é um bom local para eu arrumar uma namorada. E muitas vezes as pessoas pensam isso. Alguns vêm aqui porque acham bonito as curas que acontecem, ou talvez a eloquência de alguém que fala, ou talvez o louvor que atrai a pessoa, não interessa. Esses são fatores secundários. Por quê? Quando você vem, indiferente da forma ou motivo pelo qual você vem, querido, se você se deixar instruir, Deus vai fazer uma obra na sua vida, como Ele fez na minha. E passou-se 2, 3 dias, eu já não estava pensando nas meninas bonitas mais. O que eu estava pensando é na ação do Espírito Santo de Deus, porque Deus, Ele tinha tocado na minha vida, Deus, Ele tinha me mostrado que aquele era o caminho, a verdade e a vida. Então é isso que Deus faz. Indiferente o motivo pelo qual você veio aqui, talvez você veio pelo batismo, talvez você veio pela apresentação aqui, não interessa. Interessa que você está sentado aí e ouvindo a palavra de Deus, e se você deixar, a palavra vai entrar na sua vida e vai te cortar, e vai te mudar, e vai te transformar.
Porque é isso que Deus faz. Quem vos fala era uma pessoa completamente dançada numa sociedade. Quem vos fala era uma pessoa que se sentia completamente incapacitada. Mas é Deus quem capacita a gente, é Deus quem trabalha na vida da gente. Então, quando a gente percebe aqui, Nicodemos, ele foi com essa proposta, ele foi pela curiosidade, ele foi porque ele viu que Jesus era uma pessoa ao qual acontecia milagres através da vida dele. E veja bem, o versículo 3, em resposta, Jesus declarou, digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus não agradeceu Nicodemos. Jesus, ele não falou assim, muito obrigado, Nicodemos. Jesus, ele parece que mudou de assunto. Jesus, ele falou assim, olha, Nicodemos, você está vindo aqui por causa dos milagres? Em outras palavras, Jesus falou assim, você precisa de um único milagre. Porque tudo isso que acontece aqui são coisas secundárias. O principal você não viu. Se você ver, você vai ficar impressionado, Nicodemos. As coisas que Deus tem preparado para nós são coisas que os olhos não viram, os ouvidos não viram, nunca subiu ao coração do homem. É a salvação eterna, o reino dos céus. E para que você herde o reino dos céus, você precisa nascer da água e do Espírito. Foi isso que a resposta de Jesus para a impressão que Nicodemos teve dele. Então, Jesus, ele tem uma arte muito grande, a arte de transicionar assuntos. Ele fez muito bem isso com a mulher samaritana. Ele, de repente, meio-dia, ele chega diante de um poço, e ali, diante daquele poço, ele começa a conversar sobre água, sobre bebida de água, de beber água potável, e ele, de repente, transiciona aquele assunto, e ele fala com aquela mulher sobre salvação. Quando você vai olhar a Bíblia, tudo que tem assunto, tudo que acontece ali no ministério de Jesus, ele transiciona para uma coisa chamada salvação. Salvação. E é isso que importa para você, querido. Isso que importa para mim. O que nós precisamos entender, e eu falo isso todos os domingos aqui nessa igreja, é que a nossa vida é uma vida passageira. É que nós temos uma eternidade para vivermos. Então nós não estamos aqui simplesmente dando um espetáculo aqui. É bom que seja assim, da forma que foi. É bom que seja com festa. É bom que seja com alegria. Mas nós precisamos entender esse processo. Esse processo culmina numa coisa chamada vida eterna. Era exatamente isso que Jesus Cristo estava falando com Nicodemos. Quando a gente percebe algo aqui no versículo 4. No versículo 4. Ele diz assim, olha, perguntou Nicodemos, como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus, digo-lhes em verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Preste atenção num detalhe. Quando Jesus, ele fala, ninguém pode entrar no reino de Deus, ele refuta uma tese que diz que Deus não lança ninguém no inferno. Existe um discurso errôneo de uma ideologia errada que diz que Deus é muito bom para mandar gente para o inferno. E eu digo para você que Deus não criou o inferno para você e para mim. Mas eu também te digo que existem muitas pessoas que estão indo para o inferno. E te digo mais, todos aqueles, conforme as palavras de Jesus, que não nasceram da água e do Espírito, eles vão para o inferno. Aí é difícil até você dar um amém, né? A igreja fica calada. E eu concordo com você, que é difícil de dar um amém. Mas essa é a realidade que muitas pessoas estão passando agora, querido. E se Deus abrisse os seus olhos, apenas em um segundo, Deus descortinasse num vislumbre o inferno para você, talvez você nunca ia sair dos pés do Senhor Jesus. Porque a Bíblia retrata bem o inferno. E ela diz que é um lugar de muita dor. É um lugar onde o fogo nunca apaga, o bicho nunca morre, há densas trevas, é um lugar de terror, é um lugar onde você grita pelo pastor, o pastor não está lá, grita pela mãe, a mãe não está lá, grita pelo pai, o pai não está lá, grita pelo melhor amigo, o melhor amigo não está lá. E o pior do inferno é a eternidade, querido, sem a presença de Deus. Hoje, você pode passar por alguns momentos difíceis, algumas dificuldades, alguns problemas que você pode atravessar, mas ali na frente você tem uma esperança, ali na frente alguma coisa acontece e a sua vida pode mudar, mas as pessoas que vão para o inferno, querido, não existe mudança, e é preciso que você entenda isso. As pessoas que vão no inferno, elas nunca vão sair de lá, aliás, elas vão sair de lá sim, para um lugar chamado lago de fogo e enxofre. Então, querido, eu estou aqui para te orientar. Aquilo que Deus tem dentro da tua palavra, aquele que não nascer da água e do Espírito, ele não pode herdar o reino dos céus. E uma coisa que eu preciso te dizer aqui, querido, quando a Bíblia nos fala o nascer da água, e a água, ela serve, sabe para quê? Para purificar. Existe uma cerimônia bíblica e judaica que era a cerimônia da purificação. A água serve para purificar. É um processo. E quando Jesus ele fala desse ciclo
que é o nascer de novo, esse ciclo, ele começa com uma coisa, você confessar ao Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, aonde você recebe o sangue de Jesus Cristo e você tem todos os seus pecados purificados, completamente purificados. E hoje pela manhã eu dava aqui um exemplo simples, claro, e eu quero que você entenda esse exemplo. Imagina você com determinado dinheiro e você então compra uma casa. E essa casa é uma casa num lugar maravilhoso, mas é uma casa velha. E você, então, comprou aquela casa. E eu quero te dizer que você é uma casa. E você foi comprado. Então, a partir do momento que você começa esse ciclo e você recebe ao Senhor Jesus, você já é de Jesus. Então, você comprou aquela casa, mas a casa está muito suja por fora, e ela está muito suja por dentro, e ela está com móveis velhos, ela está com ratos, baratas, com muitas coisas ruins dentro daquela casa. Então, você comprou a casa é sua, mas você não tem condições de morar dentro daquela casa, assim é o Espírito Santo. Nós fomos comprados, mas se tiver muita coisa suja dentro de você, o Espírito Santo não mora dentro de você. Mas aí vem o ciclo do nascer da água. Você recebe Jesus, ótimo, a casa já é de Deus, mas ela está suja. Aí, o que você precisa fazer? Você precisa nascer da água. Você precisa oficialmente batizar. E isso não é uma invenção do século 21. Isso não é uma invenção minha, da torre, não. Isso é uma palavra profética dada pelo próprio Jesus e foi uma das últimas coisas que ele falou antes de ser assunto ao céu. E quando você olha para Marcos, capítulo 16, verso 15, você vai entender o que eu estou falando. Marcos 16, 15, diz assim, olha, e disse-lhes, vão pelo mundo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, aqui tem um se. Se você crer e se você for batizado, você será salvo. Mas o Senhor Jesus, ele não falou assim, se você não for batizado, você vai para o inferno. Ele não falou isso. Por quê? Porque existe uma única condição, ao meu modo de ver, que a pessoa, ela crê em Jesus e não é batizada, e mesmo assim ela é salva. Qual é essa condição, se não der tempo? Como foi o caso do ladrão na cruz. Não deu tempo. Como o caso de várias pessoas que no leito da morte, eu já preguei para elas confessaram a Jesus como único e suficiente Salvador, não deu tempo de serem batizadas e elas morreram, e eu tenho convicção plena de que essas pessoas foram para a glória. Como é o caso de pessoas que recebem ao Senhor Jesus, de repente até no meio de uma estrada, de repente acontece um acidente, a pessoa morre, não dá tempo dela ser batizada e ela vai ser salva. Mas, aí tem um porém, querido. Se você recebe Jesus, e se você tem todo o tempo, mas você, por negligência, não é batizado, eu, se fosse você, não arriscaria. Porque você está sendo avisado e muito bem avisado. E não por mim, pela palavra de Deus. O Senhor Jesus, ele nos afirma que imediatamente a sua pública confissão de fé, você precisa descer as águas batismais. Você precisa nascer da água. Então, quando a Bíblia nos fala em Colossenses capítulo 2, versículo 12, o que é isso? O que representa isso? E diz aqui, olha, isso aconteceu quando vocês foram sepultados. E quando eu falei aqui que vocês estariam participando de um velório, é tipo isso. É um velório e também um renascimento. Porque o batismo significa sepultamento com ele no batismo aqui, e com ele foram ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então, a representatividade, e aí você fala assim, mas por que isso? Eu tenho que me sujeitar a isso? Querido, não pede opinião para mim, pede opinião para Jesus. Por que ele falou isso? Ele falou isso, então eu, se fosse você, cumpriria isso. Ah, mas eu já fui batizado. Querido, o batismo, ele precisa ser através da consciência. Se alguém te batizou, esse batismo não vale. Você precisa ter o livre-arbítrio e a iniciativa de falar assim, ó, eu vou batizar. É esse o batismo que é válido pela palavra de Deus. Você não pode ser induzido ao batismo. O batismo, ele tem que ser uma iniciativa própria. E ele significa isso, morte e ressurreição. Mas é interessante que Jesus, ele fala sobre o nascer na água e o nascer do Espírito. E quando a gente dá esse exemplo da casa, e o que a gente tem que fazer com essa casa velha? Nós temos a casa é nossa, mas a casa é inabitável. Então nós precisamos lavar, nós precisamos purificar, nós precisamos pintar essa casa, nós precisamos pegar os móveis velhos, nós precisamos jogar esses móveis velhos e podres longe, nós precisamos pegar os ratos, as baratas, jogar tudo fora, nós precisamos varrer, nós precisamos limpar essa casa. E é isso que eu e você precisamos fazer no que diz respeito à fé. Mas, aí tem um porém, tem um outro ciclo,
que é o ciclo do nascer no Espírito. Se o nascer na água significa limpeza, purificação, o que significa o nascer no Espírito? Significa restauração. Restauração. E esse processo é um processo contínuo. Se a nossa salvação ela é imediata, ou seja, nós, à medida que nós recebemos ao Senhor Jesus de todo o nosso coração, de toda a alma, de todo o entendimento, conforme está escrito dentro da palavra, imediatamente nós somos salvos, o processo de regeneração, ele é paulatino, ele é contínuo, ele não é instantâneo. Isso significa o quê? Eu vim a receber Jesus, mas eu não me libertei de tudo instantaneamente. Eu vim a parar de fazer tais coisas, tantas outras coisas, com o tempo. E até hoje eu estou me purificando. Essa obra, ela é dada ao Espírito Santo. E o nome disso é o nascer do Espírito Santo. O nascer do Espírito Santo significa o quê? Significa, você é uma casa onde o Espírito Santo, conforme está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, nos fala que nós somos morada de Deus, nós somos morada do Espírito Santo. Aí sim, o Espírito Santo, ele não pode ser um visitante ilustre, ele tem que ser um morador efetivo na sua casa, chamado a você. E ali, quando o Espírito Santo vem, aí, querido, a história muda. Aí, a responsabilidade que nós damos a ele, a liberdade que nós damos a ele, ele transforma aquela casa suja, velha, estragada, ele transforma numa casa limpa, cheirosa, adornada. E assim, ele tem a total liberdade. Apocalipse capítulo 3, versículo 20, nos fala algo interessante. E se você ouvir a voz do Senhor, você abre a porta, ele entra e ceia com você. E é importante que Jesus venha e ceia com você, esteja dentro de você. E convide ele para entrar nos quartos. Convide ele para entrar lá no fundo, nas partes íntimas da sua casa. E aí você vai ser uma pessoa referência. As pessoas vão olhar para você e vão querer ficar perto de você. As pessoas vão olhar para você e vão falar assim, olha, essa pessoa tem algo e eu preciso estar perto dessa pessoa. Essas pessoas, elas vão pedir oração para você, porque você tem o bom perfume de Jesus, do Espírito Santo, você tem a mentalidade de Cristo, você é uma casa adornada por Deus. Então, esse é o reino, esse é o Evangelho. Nicodemos, a partir do momento que ele experimentou o novo nascimento, ele teve uma mudança radical. De um homem que foi encontrar com Jesus à noite e que tinha uma certa vergonha de encontrar com Jesus, se tornou uma pessoa ousada, destemida, uma pessoa que não tinha medo da morte. É isso que o Espírito Santo faz. É isso que essa obra regeneradora do nascer do Espírito Santo faz com a gente. Deus, ele pega uma pessoa má, mas quando ela passa por esse processo de regeneração, ela se transforma numa pessoa boa. Deus pega um marido sem educação e transforma em um homem gentleman, um cortês, um homem gentil. Deus pega uma mulher tagarela e transforma numa mulher sábia. Deus pega pessoas ineptas e transforma em pessoas sábias. Deus pega aquele que não vale nada e torna ele uma pessoa que vale tudo. Vale mais do que o mundo inteiro.